Tudo bom, gente? Vamos lá, terceiro episódio da nossa conversa sobre teatro. Conforme eu falei na outra, a gente vai falar sobre Aristóteles e a sua poética, tá bom? Bem, Aristóteles ele viveu ali no período clássico da Grécia Antiga, de 384 a 322 a.C. Foi aluno do Platão e, juntamente com Platão e Sócrates, é considerado um dos pais da filosofia ocidental. Aristóteles escreveu praticamente sobre tudo, da física, metafísica, música, lógica, retórica, economia, zoologia, e mesmo com essa produção tão grande, calcula-se que apenas um terço do que ele escreveu chegou até nós. Tá? Tem muita coisa sobre ele na internet, então quem quiser aprofundar, fique à vontade, vai valer a pena. Para a gente o que interessa é a poética, onde ele estruturou, analisou e fixou as regras de composição dramatúrgica da tragédia, a mais nobre forma de literatura dramática de todos os tempos. A poética, ela não é apenas o primeiro tratado de teoria teatral da história. Ela é também um livro que influenciou essa arte ao longo de toda a sua história e até hoje ainda ecoa na atividade teatral, no fazer teatral, no estudo sobre teatro. Tá? A poética não é um texto escrito pelo Aristóteles, são anotações de aula de seus alunos. E mesmo essas anotações não nos chegaram em primeira mão. O que a gente tem hoje são retalhos de manuscritos do século XII, XIII e XIV, tá bom? Apesar disso, o corpo principal da obra é bastante acessível, com linhas bem claras de argumentação e de estrutura. O maior obstáculo que a gente encontra para estudar a poética é a interpretação dos principais conceitos que aparecem nela, não o significado. Tá? O problema vai começar já com a mímesis, que é o tema dos 3 primeiros capítulos da poética e é o nosso assunto de hoje. Tá bom? Aristóteles ele usa nitidamente a palavra mímesis no sentido de copiar, pura e simplesmente. Tá? Em determinado ponto ele diz que o homem aprende por meio da imitação, mímesis. Mas lá quase no fim da poética, ele usa a palavra num outro sentido, que é o que interessa para a gente. Tá? Ele diz que os bons pintores reproduzem os traços de um homem ao mesmo tempo em que o fazem mais belo. Ou seja, ele reproduz o ideal de beleza que o retratado poderia atingir e não atingiu. A gente tem aí uma transição da visão do Platão sobre a mímesis, que é a cópia pura, para a criação, que é o ponto de vista de Aristóteles. Tá? Embora a base dessa criação seja a realidade, já é uma criação. O artista não cria nada do nada aqui, nesse ponto, tá bom? Isso vem depois. Talvez fique mais claro a gente falar disso se a gente falar um pouquinho sobre como Platão via a realidade e como Aristóteles a via. Tá? A realidade, segundo Platão, é o reino das ideias puras. E esse reino das ideias puras é vagamente refletido no mundo material, que por sua vez seria copiado pela arte. Ou seja, para Platão, a arte é uma cópia de uma cópia. Então a arte, ela afasta as pessoas do reino ideal, das ideias puras, ao mesmo tempo em que o incita às paixões. Não a paixão de amor, mas paixão no sentido de emoção. Tá? Vocês podem ver uma visão bastante depreciativa da mimesis e do artista. Não à toa Nietzsche chamou Platão de o primeiro cristão antes de Cristo. Já para Aristóteles, o que o artista faz é trabalhar junto com a natureza para tornar a realidade mais perfeita. Para Aristóteles, a realidade é um vir a ser, é um processo em direção à perfeição. Então, o que o artista faz não é mostrar as coisas como elas são, e sim como elas poderiam ser. O artista, para Aristóteles, é um ser que se despe
dos elementos acidentais e da sua própria individualidade para operar em parceria com a natureza nesse processo de tornar a realidade mais completa, tá? Fica claro isso, né? É bacana a visão de Aristóteles. Enquanto Platão coloca a coisa depreciativa, no sentido de mimesis, o Aristóteles a resgata e dá um sentido positivo para ela. Não a cópia pura, mas a cópia em direção à perfeição, tá? Aristóteles ele define a tragédia como, abre aspas, e eu vou ler agora, tá? A imitação de uma ação nobre e completa, com a devida extensão, em linguagem artisticamente enriquecida de todos os tipos de ornamentos linguísticos, aplicados separadamente nas várias partes da peça, sendo apresentada em forma dramática e não narrativa, provocando por meio de incidentes que nos inspiram terror e piedade, a catarse das emoções. Aqui a gente entra no segundo termo, extremamente controverso, da poética de Aristóteles, a catarse. A catarse é ponto fundamental de toda a produção dramática contemporânea, de literatura, cinema, teatro, e Aristóteles usa apenas 2 vezes a palavra catarse ao longo da poética, o que gera bastante problema na interpretação do que ele queria dizer. Mas isso a gente vai falar no próximo episódio, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de hoje. Se alguém tem alguma dúvida, é só falar aqui pelos comentários no vídeo ou lá no meu Facebook. Vou ter o máximo prazer em responder, tá bom? Ótimo estar aqui com vocês. Fiquem em casa, cuidem de vocês, cuidem de quem vocês amam, tá bom? Até a próxima.